Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 30, diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Quem está com medo e clamando é o Pedro, corajosão. Deu uma facada no soldado. Vida louca. Pediu agora há pouco para andar sobre as águas, agora está morrendo de medo e está morrendo. Por isso disse: salva-me. Era o convicto, agora está morrendo de medo, desesperado. Cadê o Pedro? O Pedro está morrendo agora. Essa é a loucura, porque na nossa vida é assim. A gente oscila de muita coragem para de repente estar morrendo de medo. Já viu que na vida a gente é assim? Acorda, parece que vai vencer e ganhar o mundo, e quando chega em casa não tem coragem nem de limpar o próprio quarto, de tão ruim que está. A gente, oh meu Deus, corajoso, e de repente desesperado. A questão é: por que alguém que um minuto atrás está cheio de coragem, um minuto depois está morrendo de medo? Por que na vida nós, que um minuto atrás estava cheio de valentia, um minuto depois está morrendo de medo? O que mudou? Já parou para pensar que na vida de Pedro não mudou nada de um minuto para o outro? É a mesma tempestade, é o mesmo mar, é o mesmo barco, é o mesmo Jesus, e ele ainda é o mesmo Pedro. Não mudou nada do cenário, é o mesmo cenário. Agora, o que fez alguém que tinha tanta coragem de repente está morrendo de medo? E isso é a coisa mais importante da nossa vida, para que a gente entenda por que os nossos sentimentos oscilam dessa maneira. Por que a gente às vezes é tão desequilibrado a ponto de repente crer e de repente descrer, quando não amaldiçoar aquilo que outrora cremos. Tem gente que saiu de casa de manhã dizendo: Jesus é maravilhoso, mas voltou para casa falando que Jesus não ouve, que Jesus não existe, que Jesus não é real, que na verdade a religião inventou. Mas de manhã estava cheio de esperança. O que mudou? Jesus é o mesmo, a tua vida é a mesma. Qual foi a circunstância que te alterou? Quando eu olho para essa palavra, para mim fica muito vivo a cena. Eu já falei isso algumas vezes, quando eu leio a palavra, e isso não é um dom, é um esforço que eu faço, de tentar visualizar o que está acontecendo, de tentar entender o cenário, de tentar entender a personalidade. De Pedro é muito fácil, porque ele é gritante, a personalidade do Pedro. Tentar entender Jesus, o que aconteceu, como fez. E aqui você tem um cenário de multiplicação de pão e peixe há alguns minutos talvez atrás, ou horas, não sei, aonde era fim de noite. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão inteira comeu. Os discípulos estão tudo de cara feia, tudo estranho, dizendo: meu, o que aconteceu aqui? E Jesus fala: vocês vão indo, que eu vou despedir a multidão. Vocês estão estranhos, vaza. Vão indo na frente. Aí a Bíblia diz que eles entram no barco, obrigado, e vão. Jesus despede a multidão, sobe no monte para orar. Eu vou resumir para você: a tempestade vem, o vento é contrário, eles não estão conseguindo remar para chegar na margem. A diferença é que Jesus não está no barco agora dormindo, Jesus está na margem. Só que aí, lembra, Jesus anda por cima das águas. Obrigado, irmão, que ficou feliz com essa notícia. Eu vou dizer de novo para você: e aí que ele não está no barco? Ele anda sobre as águas? E aí que ele não entrou? Não há uma tempestade que ele não possa andar por cima. Eles não estão dentro do barco fora da ordem, eles estão debaixo da ordem de Jesus. Jesus só não está presente, mas a ordem dele está. Agora, a Bíblia vai dizer que
a mesma coisa, irmão, tempestade, treta, violenta, tudo desesperado. Jesus vem andando sobre as águas. Quem está no barco, Pedro diz: é um fantasma. Jesus tinha que ter dito assim: então fiquem com o fantasma, tchau, e deixar virar o barco, irmão. Vão nadando embora. Quem mandou falar uma coisa dessa? Aí Jesus diz: não, gente, não é um fantasma não, sou eu, Jesus. Aí Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Olha a coragem do Pedro, irmão. Olha que loucura, olha que confiança, olha que uau. Ele está dizendo: se for o Senhor, eu tenho certeza que isso é possível. Se for o fantasma, eu vou saber agora. Vai dizer: não pode. Mas como eu conheço o Senhor, como eu sei que é poderoso, se o Senhor é o Senhor mesmo, me chama que eu vou. Aí Pedro diz: então vem. Jesus disse para Pedro: então vem. Aí o Pedro: acho que eu não vou, é. E aqui o Pedro, ó, andando por cima das águas, irmão. Andando por cima das águas, as mesmas águas que Jesus também está andando, está indo na direção de Jesus. Está tudo certo, o barco é o mesmo, a tempestade é o mesmo, ele é o mesmo, Jesus é o mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que de repente Pedro percebeu que o vento era forte. Uai, o vento não era forte antes? Quem causa a tempestade é o vento? O vento não existia antes? Não estava presente antes? Estava. E essa é a maior loucura. Pedro não se assusta com a novidade, Pedro se assusta com aquilo que já era a realidade. Uma coisa é o novo, uma coisa é o fator novo, o fator novidade, que às vezes o nosso coração se impacta. Outra coisa é o que já era a realidade, já estava posto. Só que a Bíblia diz que Pedro, quando percebe o vento, some a coragem. E na nossa vida é exatamente igual. Quando a gente para de olhar para Jesus, para olhar para o entorno, quando a gente muda o centro das nossas atenções para olhar para o entorno, quem nos mantinha sobre as águas, que era a nossa convicção em Jesus, agora é a convicção no entorno. E a convicção do entorno nos leva para morte. Você estava confiando até agora, estava olhando para Jesus até agora, estava olhando fixo nele até agora, mas de repente, ao invés de olhar para Jesus, você começou a olhar para aquilo que está à sua volta. Todas as vezes que o homem perde a atenção em Jesus, a vida dele vira um naufrágio. Todas as vezes que um casamento perde a atenção em Jesus, esse casamento vira um naufrágio. Todas as vezes que um ministério perde Jesus do centro das atenções, o ministério vira um naufrágio. Toda carreira que perde atenção em Jesus vira um naufrágio. Até porque quem te trouxe para cima das águas foi Jesus e não o vento. Quem te trouxe por cima da tempestade foi Jesus, não o entorno. Quem te trouxe para cima das águas não foi quem ficou no barco, é quem está andando por cima das águas dizendo: quer andar? Vem. Quer experimentar? Vem. Quer me conhecer melhor? Vem. Ei, Jesus está chamando você para viver a coisa mais extraordinária da sua vida, o tempo mais extraordinário da sua história. Não olha para mim, não olha para o vento, não olha para a tempestade, não olha para o medo, não olha para nada, olha para Ele, porque Ele te mantém convicto na caminhada, Ele te mantém convicto no propósito, Ele aproxima você como um imã que te leva para mais perto dEle. Quanto mais você olha para Ele, mais perto dEle você chega. Quanto mais você olha para longe dEle, mais longe dEle você vai. A vida com Jesus é isso. Pedro olhou o vento, o vento é muito forte. Aí o Pedro começa a morrer, começa a naufragar. O Pedro que estava andando sobre as águas. Aí você vai dizer: olha que legal, mas o Pedro não pegou a técnica de andar sobre as águas, será? Será que o Pedro não descobriu a receita? Será que o Pedro não descobriu a fórmula de fazer dar certo?
Aí que tá lindo. A receita de Pedro andar sobre as águas não é o pé, não é a perna, não é o abraço, muito menos a coragem. A receita de Pedro andar na água é Jesus. Se tivesse receita, a gente não precisava mais de Jesus na série, porque já deu certo, irmão. Tem muita gente que viu. Alguém vai dizer, não precisa mais. Não tem um dia de série que eu não passo mal o dia inteiro morrendo de medo, porque eu sei que se Jesus não tiver nesse negócio, o barco afunda. Às vezes o Nicolas fala comigo, David, vamos mudar isso, tem que fazer isso aqui. Eu sempre falo a mesma coisa para o Nicolas. Nicolas, esse não é o nosso segredo. Tudo isso é detalhe. O segredo é a palavra. O segredo é Jesus. O segredo é Ele. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus e não para o vento, não para a tempestade, não para aquilo que estão falando, os nossos pés andarão por cima das águas ou por cima de qualquer tempestade que aparecer no meio. Mas quando os nossos olhos olharem para a tempestade ao invés de Jesus, a tempestade nos sucumbe e Jesus dos nossos olhos desaparece. A não ser que, afundando, a gente lembre que é Jesus o segredo de continuar na superfície. Jesus, salva-me. Se você perdeu em algum momento da sua trajetória Jesus dos seus projetos, se em algum momento você começou a olhar para dinheiro, para outros fatores, Jesus, salva-me. E a Bíblia vai dizer que por cima das águas Ele caminha até você, te toma pela mão, te traz para a superfície e junto com você retorna para o barco. E quando estiver dentro do barco, não se esqueça que fora do barco ainda tem um mar, e que nesse mar ainda haverá outras tempestades, e que os teus olhos estiverem em Jesus. Jesus, se é o Senhor, me chama que eu vou contigo. Vem. Fala, meu lindo, minha linda. Vocês quase me matam do coração. Por exemplo, fiquei sozinho do nada. E para você que está aí assistindo a gente, essa é a série Plenitude. Nós começamos hoje e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos em Tubarão, Santa Catarina. Mas a partir de agora, essa mensagem é para o mundo inteiro. E se você está acompanhando, aonde você estiver, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, compartilha, comenta. Gente, isso aqui, se não se inscreveu ainda, se inscreve, é rapidinho. Toda segunda-feira, há 4 anos, sem falhar, com exceção do dia que a gente foi hackeado, tem uma mensagem nova no canal, uma palavra de Deus para você. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. Primeiro Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Diz o seguinte:
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se o Senhor atender a minha aflição da tua serva e de me lembrares, a tua serva não esquecerá. Se a tua serva ter um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Amém. Algumas coisas na vida a gente tem muita dificuldade. E talvez uma das principais é esperar. Nós temos um problema quando nos exigem paciência, quando nos exigem que a gente acalme o coração e espere. Essa mulher é uma mulher que já está esperando há muito tempo por um milagre. Mas eu confesso para você que essa mensagem, ela não nasceu enquanto eu li esse texto. Eu precisei desse texto para ter uma resposta para algo que de verdade me marcou durante os dias que passaram. Eu estava no evento da nossa turnê A Resposta. Eu sou muito curioso, muito curioso. E do nada eu olho para o auditório, um auditório com muita profundidade, e tinha uma faixa aberta. E a pessoa tinha aquela faixa, ela abria e fechava a faixa, e eu não conseguia ler a faixa. Só que eu preciso continuar a mensagem, eu não posso perder o foco. Mas dentro de mim eu falo: ai meu Deus do céu, eu preciso ver o que está escrito nessa faixa. E o evento acabou e eu não consegui ver a faixa. Passou uns minutos, eu comecei a atender as pessoas, quando então apareceu a bendita mulher que junto com o marido dela seguravam uma faixa nas mãos. Quando eu vi eles, a primeira coisa que eu disse foi: pelo amor de Deus, me deixa ver o que está escrito na faixa. E eles abriram a faixa, e na faixa estava escrito: ore pelo nosso milagre. Era simples. Eu perguntei para eles: qual é o milagre? E eles disseram: a gente quer ter um filho há muito tempo e a gente não consegue. É esse o milagre que a gente precisa. Eu tenho 3 filhos e eu sei o que é esse desejo. Obviamente na hora eu comecei a orar por eles. Choramos juntos, oramos juntos, e eu tenho certeza, eu quero que eles vejam isso, eu tenho certeza no nome de Jesus que eles irão viver esse milagre. Mais 15 pessoas acreditaram aqui. Eu quero dizer de novo: eu tenho certeza que em nome de Jesus, você que está aí vendo vai viver esse milagre no nome de Jesus. E a segunda coisa que aconteceu foi essa semana eu vendo um vídeo na internet de uma jovem, de uma mulher. O nome dela é Fabiola. Ela é famosa, Fabiola Mello. Eu gosto dela, do esposo dela, do Samuel. Mas ela desabafou num vídeo e culminou com aquilo que eu vi. E o desabafo dela foi: parece que Deus está me castigando, porque o meu milagre não chega. E é aqui que eu começo. O que acontece dentro de nós quando geramos uma expectativa para viver um milagre e aparentemente esse milagre não chega? O que acontece com a nossa alma, com as nossas emoções? Porque nós não somos perfeitos. A gente não pode dizer: olha, não, eu descanso completamente e... Não, isso é o nosso desejo. Mas não é sempre que a gente consegue. Eu não sei você, mas tem dia que eu acordo com muita fé, mas tem dia que eu não acredito em mim. Tem dia que eu acordo cheio de alegria, mas tem dia que eu acordo para baixo. Tem dia que eu acordo e eu quero mudar o mundo, e eu quero fazer tudo,
mas tem dias que parece que não clareiam. E basicamente essa é a nossa realidade. O problema é que as nossas percepções, quando se alteram, nos colocam em alguns equívocos. E esses equívocos podem fazer com que a nossa fé esmureça para sempre. E a gente nunca vive o milagre. Porque ao invés da condição daquele que espera, nós nos tornamos aqueles que apenas reclamam, esbravejam e nunca verão absolutamente nada acontecer. Eu tinha 21 anos de idade. E eu fui pregar numa cidade em Santa Catarina chamada Fraiburgo, cidade, terra da maçã. Eu me lembro que eu estava muito no começo, bem poucas pessoas me conheciam e eu tinha uma missão, eu ia pregar. E eu cheguei na rodoviária e não tinha ninguém me esperando, ninguém. Eu fiquei desesperado, porque naquela época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época não era tão fácil, não tinha internet, WhatsApp, a gente tinha que ligar. E naquela época ligar para mim também era um desafio. Ainda bem que tem o 9090. Tem ainda? Vocês nem lembram mais, fala a verdade. Mas olha, eu não conseguia contato com ninguém. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia ser achado no meio de tanta gente numa rodoviária? E na época eu era ousado. Eu tinha feito um site. Um site com agenda. E a agenda estava aberta por 10 anos. Quase não tinha muita coisa. Mas a capa do site, eu me lembro da foto. Eu estou com a mão no peito, falando de verdade, com o microfone na mão. E eu comecei a ficar com vontade de colocar a mão no peito e fazer que estava segurando o microfone para alguém me ver e dizer: você não é o pregador do site? Porque eu queria ser achado. Logo eu entendo que existe uma lógica nisso. Posição daqueles que esperam, posição de quem aguarda. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Jesus derramou sobre eles uma promessa: voltem para Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Veio. Eu preciso da irmã até o final comigo. De mais 15. Se tiver mais 15, a gente incendeia o auditório e quem tiver em casa vai pular para trás. Não animou muito, mas tudo bem. Atos capítulo 2, quando começa, diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, estavam no lugar aonde Deus havia mandado. Por que eu estou construindo isso dentro de você? Porque a percepção que precisamos ter é que sim, nós não fomos esquecidos e que nós não estamos sendo castigados. Eu vou fazer do zero a partir de agora a história da dona Ana, para que você nunca mais esqueça que nenhuma oração que você fez Jesus esqueceu, para que você nunca mais possa pensar em algum momento que Jesus pode ter virado as costas para você e não está lidando com a tua dor ou está sentindo o que você está sentindo. Pelo contrário. Vamos para a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. Tem uma mulher chamada Ana, que não tem filhos. Ela não pode gerar. E a Bíblia diz que inclusive o motivo de ela não gerar é o próprio Deus que fechou a madre dela. Ou seja, é uma vontade de Deus. E aí, estamos falando de um tempo bíblico onde o homem tinha duas mulheres. E aqui o homem é o Eucana, que tinha uma outra mulher chamada Penina. E Penina é uma bandida. Penina é cebosa. Eu quero que você entenda, se a Penina é aquela que dá indireta na rede social, no grupo da família. Entendeu? A Penina, todas as vezes que encontrava com Ana, humilhava ela, tirava sarro dela, porque ela não podia ter filhos. Então durante muito tempo Ana foi humilhada
pelo fato de não receber o milagre, pelo fato de não poder ter o que todos tinham, ou todas as mulheres saudáveis tinham. Mas isso não era Deus fazendo, isso era Penina. Nós confundimos as coisas, a gente coloca a culpa em Deus aquilo que é exclusivamente do homem. A gente atribui a Deus aquilo que alguém nos faz e Deus não tem nada a ver. Essa é a maldade do próprio homem se manifestando. E aí a gente tem que aprender a dividir as coisas. E tem um problema nisso tudo, porque às vezes nós queremos um milagre, não porque queremos de verdade, mas porque queremos esfregar na cara daqueles que nos humilham. Ai, ai. Temos um problema instalado. Algumas coisas que nós oramos muito não são para nós, são para os outros. Nossa, que difícil ouvir isso, né? Tem milagres que a gente chora, mas não é porque a gente precisa, porque a gente está querendo impressionar alguém. Tem milagres que a gente só quer, porque a gente quer mostrar que venceu, porque a gente quer mostrar que deu certo. Tem milagres que a gente ora que não tem nada a ver com a nossa necessidade, tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com o ego. E aí, lindo, oh, que pena. Provavelmente não vai acontecer. Eu preciso ser claro com você, porque isso é a palavra. O que a Bíblia me dá é um panorama. Até Penina ter filho, Ana ter filho, ela era humilhada e tinha uma rixa com essa mulher. Pronto, é isso que a Bíblia me dá. A informação é: Ana queria ter filhos, queria, mas ela tem um problema com uma mulher que zomba dela. E ela tem um outro problema. Dentro de casa tem um homem chamado Eucana, que desmotiva ela de viver o milagre, que desencoraja ela de viver o milagre. Porque não sei se você entende, mas às vezes quando a gente não desiste do milagre, quem está no nosso lado desiste do nosso milagre e nos faz acreditar que a gente está viajando e que aquilo não vai acontecer, e é para a gente colocar a bola para frente. Eu vou te falar uma coisa: quando alguém me apresenta um impossível, eu nunca tenho coragem de dizer que não vai acontecer. Eu só preciso dizer o seguinte: olha, em nome de Jesus, se Ele quiser, tudo pode acontecer. Agora a gente não, a gente vê o contrário. E Eucana fala para Ana: olha, querida, eu sou para você mais do que 10 filhos. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Talvez, às vezes menos de onde você espera. Quem deveria dividir com você os joelhos e as orações vão tentar fazer você levantar das suas orações, desanimar do teu milagre que não chega. Talvez essas pessoas são aquelas que, pelo contrário, deveriam colocar você para cima e dizer: vai acontecer no nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que isso é normal e que Deus não ouve orações contrárias. Você pode ficar tranquilo, Deus não ouve orações contrárias. Deus apenas ouve corações contritos e quebrantados que desejam de verdade viver o milagre. Alguém me disse esses dias: eu vou orar para não dar certo. Oh. Se Deus disse que vai dar certo, bebê, pode orar até o quanto você quiser. A Bíblia diz que Deus faz assim, ó. Irmão, quer ver uma parada? Tem homem que briga com a mulher e vai orar. A Bíblia diz que as nossas orações, quando não tem paz dentro de casa, são rejeitadas. Aí você pensa que Deus vai ouvir a sua oração amaldiçoando alguém? Fica quieto, irmãozinho, dá uma relaxada, segura, porque Deus não ouve esse tipo de oração, porque jamais responderia. A Ana está com um problema. Tem uma mulher que amaldiçoa ela, tem um marido que desencoraja, e tem um sentimento. O sentimento é: Deus me esqueceu. A oração dela é: lembra da tua serva.
lembra de mim. Parece que eu vejo Jesus, e aqui o próprio Deus dizendo: linda, não tem como lembrar de alguém que eu nunca esqueci. Não tem como me lembrar de alguém que nunca me fugiu da memória, nunca se ausentou dos meus olhos, nunca ficou longe da minha vista. Mas ela prossegue orando dizendo: Deus, lembra-te de mim e me dá o filho que eu quero. E aí ela faz um propósito. Ela diz: se o Senhor me dá, eu te devolverei, e ele vai estar na tua presença todos os dias para sempre. Bem, agora eu começo a entender. Ana está dizendo: Deus, o que eu quero não é para mim, é para a glória do teu nome. Deus, o que eu quero é maior do que eu. Então, lindo, você precisa saber, Deus jamais esqueceu de você. Ele conhece você, Ele sabe o seu nome, aonde você mora, e não existe nenhuma oração que você fez que Ele possa ter esquecido. E o que você chama de atraso, na verdade, é Deus trabalhando na hora certa. Porque talvez a hora certa para você é hoje, mas Deus sabe qual é a melhor hora. Então, ao invés de questionar a hora, ao invés de questionar quando, comece a celebrar e agradecer, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Eu sei que eu achei graça aos teus olhos. Porque a oração de Ana termina com ela dando de cara com o sacerdote. E o sacerdote dizendo: você estava embriagada, você estava chorando, estava falando estranho. E aí a Ana diz: não, eu estava abrindo meu coração, eu estava falando para o Senhor a verdade. Queira eu que eu tenha achado graça aos olhos de Deus hoje. E a Bíblia diz que ela achou. Ela saiu dali, voltou para casa. O Eucana passou o cerol. Preciso ser sincero, ué. E a Bíblia diz que deu certo. Ana engravidou de um garotinho lindo, gordinho, bonitinho, 3,850 kg, 42 centímetros. E a Bíblia diz que Ana fez um negócio. Pegou o menininho e foi na casa de Penina. Bateu a porta. Falou: querida, não foi você que disse que eu não podia? Pois olha, é bem mais bonito do que os seus. Esse é o perfil de pessoas que jamais viverão um milagre da parte de Deus. Porque às vezes é isso que a gente pensa: o dia que acontecer eu vou mostrar. Não, lindo. O dia que acontecer, você vai agradecer a quem pode fazer. Você vai entregar nas mãos daquele que só Ele pode. Porque eu vou te falar um negócio: a nossa geração está implantando alguns sonhos para a gente viver que não tem nada a ver com aquilo que Deus planejou. Há algumas metas que não são, sabe, não são verdadeiras. E a gente está colocando tudo isso na presença de Deus, dizendo: resolva. E Deus está olhando para a gente dizendo: não, querido, tem coisas que se eu fazer, eu acabo contigo. Tem bênçãos que se eu te der, eu destruo você. É um problema, eu sei. Porque agora a gente já começa a pensar que, será que o milagre que eu preciso, realmente eu preciso? Será que às vezes não estou orando de maneira equivocada?
E será que às vezes eu quero tanto algo e não seja aquilo que eu preciso? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu já fiz muita oração, que eu apresentei para o Senhor a minha vontade, e Deus disse não. E eu louvo a Jesus que Ele disse não, porque vi cenas semelhantes com pessoas que desrespeitaram o não e se autodestruíram. Eu tenho uma história recente agora de um milagre que eu queria e Deus disse não. Não vou fazer. E o pior, na verdade, Deus nem falou. Deus só ficou quieto. Só falou, Mas Deus, E eu vou te contar um negócio. Não vou entrar no mérito, mas foi um dos maiores livramentos que Deus me deu nesse ano que passou. Desse ano agora, desses 365 dias para trás, se eu tivesse caído nessa cilada, eu estava no sal. Mas ainda bem que eu perguntei para o Senhor, e o Senhor fez Então, lindo, o milagre nem sempre é aquilo que a gente tanto deseja. E às vezes o milagre é muito maior do que a gente imagina. Então, para concluir, a Bíblia diz que Deus dá um garotinho para Ana, e Ana não vai para o templo novamente. Como assim, David? Sim, ela não vai. A Bíblia diz que ela espera o garotinho desmamar. É fantástico isso, né? Deus deixou ela curtir um tempinho com o Samuca. O nome do menino é Samuel. E a Bíblia diz que ela falou para Eucana: Eucana, esse ano você vai e eu vou ficar até que ele desmame. No próximo eu vou e entrego. E no próximo ano o garotinho estava pronto para ir. Você consegue imaginar isso? Que quando nós recebemos algo do Senhor, aquilo nunca será nosso? Eu preciso que você entenda. Nada que Deus dê para o homem é do homem. Tudo que Deus dá para o homem é do seu reino. Eu vou melhorar. Deus me deu a possibilidade de falar para milhares de pessoas, certo? E esse dom não é meu. Esse dom é para a glória de Jesus. Esse dom é para nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É maior do que eu, é Ele. Então, enquanto eu ter a certeza de que a voz que me domina, que a mensagem que eu carrego é maior do que o mensageiro que sou, a mensagem continuará fluindo pelos microfones e pelas formas de comunicação, porque sempre a mensagem será mais poderosa do que o mensageiro. O milagre não era de Ana. E agora eu termino. O milagre, é verdade, era de Davi. Como assim? Oh, que doideira. Do nada. Na verdade, o milagre não era de Ana. O milagre era de Israel. Como assim? Eu vou dizer. Enquanto Ana orava por um filho, Israel orava por um sacerdote. Eu vou te refrescar a memória. Eli é o sacerdote, Ofni e Finéias são seus filhos, e a Bíblia diz que a casa de Eli está em declínio. E Israel chora por um sacerdote justo e cheio da presença de Deus. De um lado, uma nação clama: nos dê um sacerdote. De outro lado, uma mulher de joelho diz: me dá um filho. Foi exatamente assim que aconteceu. Nasceu o filho de Ana, nasceu o sacerdote de Israel. Nasceu naquele dia o garotinho que viraria um sacerdote sem linhagem, mas que ungiria o próximo rei de Israel, o maior que o mundo conheceu, chamado Davi, cujo qual é da raiz de Jessé, cujo qual é da genealogia de Jesus. Como assim, David? Deus não deu um filho, Deus deu
Deus deu algo muito maior. Por isso, todas as vezes que escondemos o milagre, perdemos o milagre. Mas quando devolvemos a quem é de direito, como quando glorificamos quem nos deu e não nos esquecemos por nenhum momento que aquilo é dele, por ele, para ele, transformamos um milagre em uma semente. E uma semente que vai germinar e nunca mais vai parar de dar milagres. E eu concluo dizendo para você: a semente de Ana não ficou só com Samuel. Deus deu mais 5 filhos para ela. Eu tenho 3. Que confusão. E para Ana Deus deu 5. Que conta estranha. Ela devolveu 1, Deus deu 5. A matemática não fecha, é exatamente isso. Ela deu 1, Deus deu 5. Como assim, David? Você nunca vai poder dar mais para Deus do que Deus para você. Você não tem condição de pagar pelo milagre, porque o milagre sempre será maior. Não esqueça, Deus sempre vai além da nossa capacidade de pensar, imaginar e sonhar. E por isso que se chama milagre. Portanto, nunca mais não diga que Deus te esqueceu. Não diga que Deus está te castigando. Não diga que você foi abandonada, abandonado. Não diga isso. Porque isso é impossível. Deus não abandona ninguém. Deus não esquece de ninguém. E como eu provo isso? Bom, é porque eu sou um milagre de alguém que Deus não esqueceu, de alguém que Deus não rejeitou. E de uma semente nascerão outros milagres. E enquanto a compreensão for essa, os milagres nunca irão parar. Fique com uma fala no teu espírito todas as vezes que uma voz dentro de você dizer: Deus te abandonou. Diga para você: Ele nunca vai me abandonar. Quando uma voz dentro de você dizer: Ele te esqueceu, diga dentro de você: essa batalha ela vai acontecer. Diga: Ele jamais me esquecerá. Porque se eu, que sou fraco, pecador, não esqueço dos meus filhos, quanto mais o Senhor esquecerá de mim. Lembre-se, Deus não te esqueceu. A dor da espera acaba. Um dia, e agora é profético que eu vou te falar. Um dia, todas as lágrimas, todas as noites sem dormir, todas as angústias, todas as dores causadas pela espera serão apagadas de uma só vez. Porque quando o milagre chega, tudo o que aconteceu antes não tem mais sentido. Porque existe uma vida antes do milagre e outra depois do milagre. Então se prepare para que tudo aquilo que você está passando agora, amanhã, se torne um testemunho para a glória de Jesus. Jesus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos que a espera acaba e que o milagre é poderoso para nos fazer entender quão grande o Senhor é. E que não é porque somos melhores ou porque merecemos, não. O Senhor que é maravilhoso. Tudo que o Senhor fez é
incomparável com a gente. É maior, Jesus, e somente o Senhor pode fazer. Então, príncipe da nossa vida, faz um milagre em nós, para a glória do teu nome. Faz um milagre, Senhor Jesus, por esta mãe que ora por um filho há tanto tempo. Faz um milagre, Senhor Jesus, por aquele que está no hospital agora, deitado, sem condição de sair. Faz um milagre para a glória do teu nome, Jesus. Jesus, restaura famílias para a glória do teu nome. Porque eu entendo que o milagre não é nosso, o milagre é para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 13, verso 17. Eu quero caminhar com vocês nesse texto. Êxodo capítulo 13, verso 17. Abre por gentileza. Êxodo 13, 17. Tá feliz, mano? Ficou maneiro de verde. Vamos lá. Quem abriu, quem encontrou, quem não encontrou, vamos ler junto? Eu leio com vocês. E aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse o mais perto. Você entendeu o que a gente acabou de ler? Tinha um caminho mais perto, Deus fez ir pelo caminho mais longe. Tudo bem, você vai entender em breve. Capítulo 14, verso 13, vou ler para você. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais voltarão a ver. Ninguém não pegou? Vou dizer de novo de maneira parafraseada. Não temam. Os inimigos que vocês viram hoje, ou que viram até agora, a partir de hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. É exatamente isso que Moisés está dizendo ao povo sendo usado por Deus. Eu quero começar a nossa caminhada. Eu preciso te dizer algo antes, e para quem me acompanha, ou para quem não, por favor, me dê uma moral, segue lá. Tem uma mensagem sempre lá no canal. Mas olha, a cada 2 meses nós escolhemos um lugar do Brasil e gravamos uma série. A série que gravamos agora, a série Nova Estação, ela foi planejada há basicamente 9 meses atrás. Há 9 meses atrás nós marcamos uma cidade chamada São José do Rio Preto para gravar uma série. O pastor da igreja é um amigo, um grande amigo, era um grande amigo meu. Só que de repente a pandemia asseverou e a igreja que estava aberta foi fechada. Então a série Nova Estação foi suspensa. No meio da pandemia, a igreja suspensa, o pastor da igreja faleceu. E ele era um grande amigo, era uma pessoa que eu amava muito. Chorei muito por conta da partida dele, mas entendo que a eternidade o merecia mais do que o presente tempo. E a gente tem que aprender a liberar. Dói, mas o que fazer, né? Não temos nada para fazer. Mas entenda, havia uma série suspensa. O nome da série era Nova Estação. E agora, há um mês atrás, a gente recebeu a notícia que iria poder gravar a série Nova Estação em São José do Rio Preto. Então nós ficamos felizes. Uau, que maneiro! No mesmo mês que a gente descobriu que poderíamos gravar a série, nós tivemos uma outra descoberta. A minha esposa está grávida. E agora... Obrigado, irmã, que se empolgou comigo. É que você tá bem, né? Eu fiquei feliz, né? Mas vamos acompanhar ela. Quando você ficar com vontade, você não fica assim, não. Deixa ninguém no vácuo, não. Mas olha só, é uma menina. O nome dela será Serena. Mas só por que eu estou te falando isso?
Porque filhos são marcos de nova estação. Nós entendemos isso sobre a nossa casa de maneira profética. Quando João nasceu, um tempo novo foi sobre a nossa casa. Quando Noa nasceu, um outro tempo. E agora, Serena, nós entendemos que também é uma nova estação. E eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Cristo no centro de todo acontecimento. Então, quando isso aconteceu, nós celebramos, porque agora era a hora de gravar a série Nova Estação, porque existe uma nova estação vindo sobre a minha casa. Olha só, mas eu entendo algo, que o que Deus faz sobre mim não é para mim, é para nós. Eu vou melhorar. Deus nunca dá algo que o fim seja em você. Tudo que Deus dá para você, em você, é para que transborde e seja para quem está perto de você, acompanha, caminha junto. Então eu entendo que a nova estação não é sobre a minha casa somente. A estação é sobre nós. Essa nova estação de Deus, ela está disponível sobre a minha casa, sobre a sua casa. Amém? E agora eu quero aumentar o poder de análise. Essa nova estação não está disponível só para minha casa, para a sua casa ou para quem ouve essa mensagem, não. Essa nova estação, ela é disponível para todos. Há um interesse do coração de Deus que a gente vive em novidade de vida e que a gente desfrute da vontade plena daquilo que Ele deseja. Então, no fim, o problema nosso não é Deus ter uma nova estação. Entenda, você vai ficar um pouco estranhado de ouvir isso, mas o maior problema é a gente aceitar a nova estação. Por um motivo. Para aceitar uma nova estação, eu preciso abrir mão da estação de agora. Algo precisa ser solto para que outro precisa ser agarrado, possa ser agarrado. Então, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para a nossa vida, quando eu olho para mim, para você, eu entendo que sim, Deus deseja. Você acha que não é da vontade de Deus de nos abençoar? Fala comigo, você acha que não é da vontade de Deus prosperar a nossa casa, prosperar a nossa família, abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa família como um todo? Você acha que não? Quem tem filho aqui? Você acha que eu, que sou homem falho, pecador, não é do meu coração que os meus meninos sejam felizes e abençoados? Então entenda que se eu desejo isso para os meus filhos, que sou fraco, pecador e falho, quanto mais Deus deseja para nós e sobre nós. A pergunta é, se Deus deseja, se Deus quer, se Deus tem, por que a gente não vive? Ou por que a gente não percebe? Ou por que a gente não chega? Ou por que a gente reclama tanto? E aí eu vou te mostrar pela palavra a gente. Não é você, é a gente, eu estou nessa. O capítulo 13, verso 17, conta o início de um êxodo. O livro que lemos é Êxodo, ou Saída. Então olha que interessante. Havia um povo, o povo hebreu. Quem é o povo hebreu? O povo hebreu é o povo escolhido de Deus. Então o povo hebreu, o povo de Deus, que tem uma promessa, estava preso. Eles eram escravos em um lugar chamado Egito. O que é ser escravo? Escravo é ser um preso cujo qual tem que trabalhar para o seu senhor. Então todo o povo de Deus era subjugado no Egito, subjugado à prisão, subjugado ao trabalho cujo qual o egípcio não queria fazer. Tudo que o egípcio não queria fazer, tinha um hebreu para fazer. O hebreu era o escravo. Você acha que ser escravo é bom, sim ou não? Mas se eu te falar que o mesmo escravo que tem que trabalhar tinha certeza onde ia dormir, tinha certeza do que ia comer, tinha certeza do que ia beber, porque mesmo sendo escravo, o senhor dele o garantia todos os benefícios da escravidão. Se é que existe. Mas se eu te falar que tem gente que prefere o conforto da prisão do que o calor da liberdade, eu vou melhorar. E se eu te falar que tem gente que prefere morar dentro do cárcere do que ter que passar um processo no deserto? E se eu te falar que nós preferimos as zonas de conforto da nossa vida
E a gente diz que quer o novo de Deus, mas se o novo de Deus exige que eu tome uma decisão difícil, eu não tomo a decisão difícil, porque mais vale permanecer aonde eu estou, onde eu tenho a certeza disso, daquilo outro, do que para viver a vontade de Deus ter que tomar uma decisão que me cause desconforto. Agora entenda que aqui Deus está libertando o povo. E aqui a loucura é alguém pensar que a maior dificuldade era Deus libertar o povo. E não é. A maior dificuldade de Deus nunca foi libertar, nunca foi tirar o povo do Egito. A maior dificuldade de Deus era tirar o Egito do povo. Posso falar uma coisa séria para você e de verdade? O maior problema de Deus não é prosperar você, é tirar a miséria do teu coração. A maior dificuldade de Deus não é nos prosperar, é tirar a visão miserável. A maior dificuldade de Deus não é encher você do Espírito Santo, é arrancar de você. Porque tem gente que cultiva, tem gente que se apega, tem gente que vive a vida inteira na mesma estação. Então, quando eu olho para o texto, Deus levanta um libertador 40 anos antes, um homem chamado Moisés. Lembra daquele menino que foi colocado no rio Nilo, cresceu no palácio? Aquele era o libertador. Deus já havia preparado 40 anos atrás o êxodo. O menino cresceu, Deus o levantou, ele foi até Faraó e disse: olha, liberta o povo de Deus. Aí Faraó disse: vou libertar. E o Faraó arrependia, aí Deus teve que mandar uma praga. Aí o Moisés ia de novo e dizia: liberta o povo de Deus. E o Faraó dizia: eu libero. Mas quando o povo estava prestes a sair, ele dizia: eu me arrependo. Então Deus teve que mandar 10 pragas sucessivas sobre o Egito, até que chegou uma hora que o Faraó falou: nós vamos morrer tudo, a tragédia está muito grande, vamos liberar esse bando de doido e vamos ter paz pelo menos. Não vamos ter escravo, mas vamos ter paz. Aí o povo de Israel recebeu a alforria, ou a liberdade. Uau, que dia sensacional! Livres, leves e soltos. Que lindo! Aí a Bíblia diz que todos saem de dentro dos portões do Egito rumo à terra prometida. Aí olha como Deus sabe quem somos. Deus fez eles irem pelo caminho mais longe, porque se fossem pelo caminho mais perto, virariam-se para trás e veriam a contenda dentro do Egito e voltariam. Como é que pode? A cela se abre, você sai da cela, olha para trás e diz: oh, mas é tão bom ficar preso. Eu vi um vídeo esses dias de um rapaz que parou na frente da delegacia de bicicleta e ele disse para o policial: tem como o senhor me prender? Aí o policial falou: mas você cometeu algum crime? Não, não cometi crime nenhum. Ele falou: mas por que então que você quer ser preso? Não, porque pelo menos dentro da cadeia eu sei que eu vou comer e vou ter um lugar para dormir. Alguém já viu esse vídeo? Tem gente que vive a vida inteira assim. O conforto de uma vida miserável é melhor do que o desconforto de uma vida extraordinária. Porque para viver algo extraordinário, você vai ter que tomar uma decisão difícil. Você vai ter que fazer o que ninguém fez. Você vai ter que crer como nunca ninguém creu. Você vai ter que se entregar como alguém nunca se entregou. Eu vou falar uma coisa para você, meu lindo. Por mais que seja engraçado ou talvez difícil de acreditar, mas eu estou aqui hoje, eu acho estranho isso. Eu não tenho noção porque Deus me trouxe para esse lugar. Porque os meus plantios não são nem perto suficientes para eu viver o que eu vivo. O nome disso é graça, favor imerecido. Mas para chegar aqui, algumas coisas ou várias delas eu tive que abrir mão de maneira completa, mesmo não fazendo sentido, mesmo não tendo nexo de causalidade. Se Deus mandou, eu tive que obedecer. Então, Deus me fez ir pelo caminho mais longe. Sim, Deus fez. Porque se eu olho para trás, se eu olhasse, porque agora não tenho mais nem para onde olhar, eu voltaria. Então Deus faz isso com o povo começa a caminhar em direção à terra prometida, porém quando eles saem, Deus permite que algo aconteça. Aliás, o próprio Deus faz. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó, e o faraó falou: o que eu fiz? Os nossos escravos tudo foram embora. O faraó falou: não vamos deixar isso acontecer. Prepara os soldados, prepara os carros de guerra e vamos atrás do povo e vamos trazê-los de volta. A Bíblia fala em torno de 600 carros de guerra. Os hebreus eram milhões, mas eram soldados, e que agora estão marchando atrás do povo de Israel.
Então eu quero que você comece a compreender comigo que existe uma das problemas, ou das dificuldades de a gente viver a nova estação, ou o que Deus tem para nós, se chama passado. A gente pode ser livre, a gente pode tentar ir em direção da terra prometida, mas existe um passado que vai vir atrás de nós. Sim ou não? Eu vou fazer uma pergunta, entenda de maneira gentil. Quem é filho de pai divorciado aqui? Levanta a mão. Caraca, irmão. Sério? Quem é? Ó, prepara para clamar: o sangue de Jesus tem poder, tá? Vou falar um negócio para vocês repreende aí. Se você é filho de pai divorciado, há uma pesquisa que diz que você também vai divorciar. Ei, obrigado, irmã. Só alguém que não quer acabar o casamento, o resto tá tudo assim, talvez vai ser, né? Irmão, pelo amor de Jesus, se você ouvir uma coisa dessa, você tem que falar: o sangue de Jesus tem poder. Porque senão, o que eu estou falando deixa de fazer sentido, para que a pesquisa tome o lugar da razão. A pesquisa não mente, ela está falando dados analíticos, mas eu não estou falando de dados analíticos agora. Agora eu estou falando do que é daqui para frente. Daqui para frente não. Daqui para frente não divorcia, daqui para frente o casamento não acaba, daqui para frente é uma nova estação, daqui para frente é um novo tempo, daqui para frente é um novo de Deus. Por mais que o passado pode tentar perseguir, o pai divorciou, o avô divorciou, o bisavô divorciou, na sua vez o passado vai ficar para trás, porque os teus inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Essa é a palavra para o povo de Israel. Só que olha que doideira, Eliezer. Eles estão indo, caminhando pelo caminho mais longe, e de repente eles estão chegando num lugar que tem um mar na frente. Aí eles olham para o mar na frente, olham para trás. Os egípcios estão marchando contra eles. O passado deu conta de persegui-los, encontrou o rastro e foi pelo caminho deles. Então eles olham para trás, o Egito vem aí. E eles olham para frente e não tem para onde ir. Sabe qual é o nome disso? Beco sem saída. Esse é um beco sem saída. Só que olha o que eles fazem. Eles fazem isso aqui. Tem alguém reclamão aqui? Tem gente que o marido olhou para a mulher. Bom, irmão, pera, pelo amor de Deus. Não, se tiver certo, aqui ó, espelho, espelho meu. Quem reclama mais da vida do que eu? Quando você se vê num beco sem saída, você não fala assim: ó céu, ó vida, ó azar. Porque o povo, quando olha para trás e vê os soldados, e quando olha para frente e vê o mar, sabe o que eles dizem? Por que, Moisés, você nos tirou do Egito para morrer na mão dos egípcios no meio desse deserto? Porque o Senhor nos tirou de lá, a gente lá pelo menos tinha segurança, e agora a gente está aqui. Imagina, irmão, que se eu sou Deus, eu falo assim: olha só, vou matar. Sabe, é Ctrl Z? Volta para o exílio. Ctrl Z, mata geral. Não sei. Del, né? Ctrl Alt Del. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Sabe o que é isso? Gente ingrata. Eles viram Deus agir, eles viram as pragas, eles ouviram a direção, viram o libertador, e na hora do beco sem saída, ignoram tudo o que viram para dizer que foram abandonados no meio do deserto. Isso parece semelhante com alguma coisa? Tem gente que vive a vida assim, ó, bem pertinho da parede. Sabe qual que é o nome disso aqui? Pixel. Isso aqui é um pixel, ó. Numa placa dessa tem centenas de pixels. Num painel desse tem milhares de pixels. Mas se eu olho assim, eu não sei o que eu estou vendo, a não ser que eu me afaste. À medida que eu me afasto, eu consigo ver o todo.
Tem gente que enxerga a vida assim, e porque enxerga a vida assim, não enxerga tudo que Deus já fez, não enxerga todas as promessas de Deus, não consegue enxergar o cenário completo. Então ele diz exatamente isso: Deus me abandonou, mas você não pode esquecer que quem te tirou daquele lugar para a liberdade foi o Senhor, entende? Era isso que o povo precisava, só que o povo reclama. E aí a Bíblia diz que Moisés clama: Deus, o que vai acontecer? Aí Deus responde. Posso te falar uma coisa, bebê? Deus não responde reclamação, Deus responde clamor. Você pode reclamar com seu amigo, para Deus você clama: Deus, o que eu faço? Aí Deus falou para Moisés: Moisés, levanta o cajado sobre o mar, estende. Moisés ouviu, levantou, e o mar se abriu. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Uma coisa sensacional de se ver, hein? Recomendo. É que vocês nem se impressionaram, né? Tudo, sério? Irmãos, sabe o que eu imagino? O povo hebreu, tudo assim: nós vamos morrer. Aí de repente assim, nós não vamos morrer mais. Tem um lugar para fugir. Aí eles não podem esquecer que tem uma promessa: ei, não temam, vocês vão ver a salvação de Deus sobre vocês, mas saibam que os inimigos que vistes hoje nunca mais voltarão a ver. Grave o que eu vou te dizer: os inimigos que vocês viram hoje, vocês nunca mais voltarão a ver. Aleluia, em nome de Jesus. Aí eu tenho que imaginar isso aqui, porque a minha cabeça é fértil. Eu fico imaginando assim, eles passando, olhando de um lado o Baby Shark. É meu mundo, irmão. Baby Shark, Mami Shark de um lado, e eles com os pés enxutos, caminhando no meio do mar. Aleluia. Caminhando para um lugar chamado liberdade, terra prometida, o centro da vontade de Deus, queira chamar como você quiser. E eles estão indo em direção ao lugar que Deus havia preparado. Eles atravessam o mar, e quando o último passa pés enxutos, todos os soldados, todo o exército do Egito estava exatamente no meio do mar. A passagem não é para os teus inimigos, a passagem que Deus abriu é para você. A passagem que Deus abre para a nova estação não é para o teu passado, é para o teu futuro. O passado pode tentar vir atrás, mas a Bíblia diz que quando todos os inimigos estavam no meio do mar, o mar se fechou, e nunca mais aqueles egípcios que eles viram voltaram a ver. Sabe o que é isso, lindo? Deus está deixando claro para mim e para você: a nova estação não tem espaço para passado. A nova estação não tem espaço para que seu pai divorciou, você possa tomar a decisão de destruir a tua família também. A gente tem que aprender a quebrar ciclos que nos prendem. O pai era violento, aí o filho tem um filho e ele é violento com o filho. A mãe era uma megera, aí a filha tem uma filha e é uma cobra com a filha. Eu vou ser claro. Papai, o meu pai, durante a minha infância, meu lar foi disfuncional. Nossa família teve um grande desequilíbrio. Meu pai teve uma falência financeira, tentaram assassiná-lo, ele fugiu de casa. E quando ele voltou para casa, não era mais o meu pai, era um outro homem. E durante muito tempo eu experimentei do meu pai a ira que ele havia experimentado do meu avô. Meu pai me batia dia sim, outro também. Não folgava. Então eu era educado na frente dos outros, eu era educado com ira. E isso me fez chorar e sofrer muito, me fez passar muita vergonha.
E eu me lembro que quando eu casei, a minha esposa, a minha primeira namorada, eu falei para ela: minha linda, nós não vamos reproduzir nada daquilo que fez a gente chorar. Não na nossa vez, não na nossa vez, não na nossa casa, não na nossa família. Eu fiz um voto, é um pacto. Aí, irmão, o meu filho, o mais velho, o João, ele é maravilhoso, ele é um menino muito gentil, muito amoroso, e ele é muito sapeca, ele é a minha cópia. Eu coloquei o nome dele de João, porque João significa graça, calmaria, mas ele veio Pedro, ele veio eu. E teve um dia que ele estava assim, impossível, extremamente bagunceiro. Aquele dia ele me provocou tanto, irmão, que ou eu vendia ele na OLX, ou eu batia nele. Sabe, eu fui de repente acometido por um momento de ira, por conta de uma postura dele. Ele tinha uns 2 aninhos, e eu peguei ele do chão assim com ira, levantei no meu colo, de uma forma que eu nunca fiz, de um jeito que eu nunca tinha feito, e ele se desestabilizou, ele chorou como nunca, e eu fui subindo a escada com ele bravo para tratar daquela situação. Só que o Espírito Santo, irmão, ele é osso duro de roer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Irmão, o Espírito Santo falou no meu coração na hora: vai fazer igual? Aí, irmão, eu tô todo machão aqui, ó, já assim, cheguei no quarto com meu filho, soltei ele na cama assim, olhei para ele, falei: perdão ao papai. Vamos fazer um negócio, filho? Você pede perdão para o papai porque você fez errado, e o papai pede perdão para você porque te tratou com ira. Aí ele olhou para mim, fez assim, ó. Aí ele falou assim: de culpa, papai. Aí eu falei para ele: de culpa, meu filho. Dei um beijo, um abraço. Aí eu estou descendo com ele no colo. A minha esposa pergunta: o que aconteceu? Aí eu falei: a gente escolheu fazer diferente. Não é mais o mesmo modelo. O mar se fechou. O que ficou para trás ficou. Lembra? Eis que faço uma coisa nova. E esse é o negócio. A gente quer viver a nova estação, mas o nosso coração ainda está preso no Egito. A gente quer viver o novo de Deus, mas o nosso coração ainda está preso lá atrás. Não adianta, meu lindo. Ou você abre mão e deixa o mar se fechar por cima para ir em direção ao que Deus deseja, ou você vai viver a vida inteira revisitando. Então eu vou continuar, porque a treta continua. O povo atravessa o mar. Irmão, alguém já atravessou o mar aqui? Não? Caraca, também não. Mas olha, se você atravessasse o mar, você ia ficar feliz? Sim ou não? Quanto tempo ia durar essa felicidade? A vida inteira? Do povo durou 3 dias. Eles estão aqui, ó. Top! A Bíblia diz que eles andaram 3 dias, 160 quilômetros. O caminho até a terra prometida demoraria 15 dias, mais ou menos. A história aproxima isso de maneira geográfica. 15 dias. Eles andaram 3 dias com sede, tiveram sede, pararam para tomar água num lugar que não era para ter parado. Eu pergunto para vocês aí. Eles pararam para tomar água, né? Deus mandou? Pode responder, não precisa ter medo não. Deus mandou? Mas eles pararam? Mas Deus mandou? Mas eles pararam? Peraí, então Deus não mandou? E eles pararam? Forte. Aí a Bíblia diz que eles pararam para tomar água no lugar chamado Mara, que não era Mara. Entendeu a piada? Desculpa. Eles tomam a água, e quando eles tomam a água, eles fazem assim, ó. Ai! A água era amarga, porque Mara significa águas amargas. Aí eles vão até Moisés, porque eles são reclamões. Eles dizem: Moisés,
Se passaram só 3 dias que o mar tinha se aberto. Ô Moisés, tu nos tirou do Egito para vir morrer de sede aqui no deserto. Sabe aonde a gente estava? Tinha água todo dia. E agora aqui, ó, a gente não tem água. Ó, que absurdo, estamos tomando água amarga. Mas Deus mandou eles parar. E eles pararam. Todas as vezes que a gente faz algo que Deus não mandou fazer, ou a gente é precipitado em agir sem a voz de Deus, a gente bebe águas amargas. Só que todas as vezes que a gente bebe águas amargas, a gente coloca a culpa em quem? Em Deus. Quem foi que escolheu casar? Oh, sério? Alguém disse sim por você? Não foi você que aceitou, foi você que queria. Deus tinha um príncipe, você escolheu o sapo, o problema é seu. Deus tinha uma princesa, você preferiu a Fiona. Vamos fazer o quê, irmão? Mas agora, aguenta. Eu vou te dar uma promessa, pelo menos você não ficar tão bravo. A Bíblia diz que Moisés foi até o Senhor e falou: Deus, ó, o povo aí está reclamando, água amarga. Aí Deus falou: ó, Moisés, pega aquele pedaço de madeira da árvore, joga sobre as águas. A Bíblia diz que Deus mandou, Moisés fez, as águas ficaram doces. Você escolheu errado? A água é amarga? Vamos orar para Deus transformar essa água amarga em água doce? 15 irmãos acreditaram no que eu disse. Eu vou dizer de novo. Vamos orar para essa água ficar doce. Ao invés de a gente desistir e reclamar, vamos orar: Jesus, torna docinho essa cobra. Porque para Deus nada é impossível. Não desista, ore, não reclame, clame. Entendeu, meu lindo? Só que agora eu tenho que irritar vocês, vai ficar difícil aí para os irmãos. Porque a Bíblia diz um negócio, né? Eles pararam, tomaram água, era amarga, aí Deus transformou em água doce, eles tomaram. E aí eles caminharam e chegaram num lugar chamado Elim. O verso 15, verso 27, não precisa abrir, eu vou ler. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali acamparam. Ó, sabe quanto tempo Elim dava de Mara? Vocês vão ficar com raiva. Oh Jesus, né? Como é bom a gente apanhar às vezes, né? Sabe quanto tempo? Elim de Mara dava exatamente 11 quilômetros. A 11 quilômetros da onde eles tomaram águas amargas, tinha fontes de água potável e sombra de palmeiras. Mas eles escolheram Mara. 11 quilômetros, dá quanto tempo caminhando? Tem algum atleta, um irmão fitness, para dizer o meu pace? Oh. O que? 2 horas caminhando chega? 11 quilômetros? Irmão, se eu não chegar em 2 horas, eu abandono tudo, vendo tênis e vou embora. Não, eu acho que eu chego. Você chega, né, irmão? Nós 2 chegamos junto então. 2 horas. Eles caminharam 3 dias. Se caminhassem mais 2 horas, teriam bebido água doce e teriam sombra de palmeiras. Sabe o que é isso, lindo? Toda vez que você é precipitado, você colhe daquilo que não deveria colher, bebe daquilo que não deveria beber, come daquilo que não deveria comer, vive aquilo que não era para você viver. Se você caminhasse um pouquinho mais e confiasse um pouco mais, você viveria o Elim de Deus. Elim significa árvore. Enquanto Mara significa águas amargas, Elim significa árvores. Eu quero que você saiba, Deus tem o melhor para você. A gente só não vive porque não pergunta, ou porque é precipitado para querer viver aquilo que a gente acha que é melhor. Eu sei que é difícil e às vezes a gente quer a vontade de Deus. Quem aqui já perguntou para Deus sim ou não e não conseguiu esperar a resposta? Oh Deus, eu preciso saber se o Senhor quer sim ou não. Aí Deus não falou nada. Aí você falou assim: olha, Deus não falou nada, quem cala consente, então eu vou.
A gente diz que silêncio é uma resposta. Não, silêncio é silêncio. Silêncio não é nada. Resposta é sim, sim, não, não. E se Deus não falar nada? É nada. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo esses dias recente. A gente tem uma associação evangelística para cuidar das pessoas que aceitam a Jesus, para doar Bíblias. É um projeto lindo que está ficando pronto agora, mas já está acontecendo uns 8 meses de maneira oculta, só para que ficasse tudo certinho. Agora está ficando tudo beleza, lindo. E aí um dia eu estou dentro de um prédio que eu queria comprar para a associação. Um prédio maneiro, irmão, lindo, cheio de portinha, top. Meu Deus, eu falei, que lindo. Aí eu estou no prédio com o corretor vendo, recebo uma ligação, um amigo meu que é rico daqueles de dar raiva. Sabe, aquele que você fala assim, oh Deus, é só um pouquinho para nós, divide. Eu não tenho inveja não, mas dele, é brincadeira, é porque ele é muito meu irmão. Eu falo, cara, Deus deu uma avacalhada, Deus está me humilhando contigo aqui. Mas ele tem o que tem pelo coração que tem também. E aí ele me ligou e falou assim, tá vendo o prédio da associação? A gente tinha conversado sobre, eu falei, tô. Ele falou assim, eu vou pagar o prédio. Aí eu já, ponto, estamos ricos. Não é meu, mas a gente fica feliz. Eu falei, yes, top. Eu falei, mas você sabe quanto é? E falei o valor, irmão, eu não sei nem escrever. Ele falou assim, eu pago. Eu falei, eita. E o corretor viu, irmão, o corretor ficou empolgadaço. O corretor da vacina fez assim, ó. E aí eu desliguei o telefone e contei, e aí, irmão, era a minha parada, já estava aqui andando de grandão aqui, ó, vamos mudar disso aqui. Só que eu estava perto de sair, o Espírito Santo falou no meu coração, não vai perguntar não? Mas eu tenho o prédio, tenho o corretor que está empolgadão, e eu tenho o recurso, isso não é resposta? Não. E que coisa, né? Falei para o corretor, meu lindo, seguinte, eu preciso orar primeiro. Irmão, o corretor diz... Ele já tinha até comprado um carro, provavelmente com a comissão, já tava... Não deu tempo para muita coisa. Ele falou assim, como assim? Aí eu falei, olha, eu vou orar, eu vou pedir para que Deus fale comigo dentro de 24 horas. Se Deus falar sim, eu compro. Se Deus falar não, eu não compro. Aí ele falou isso aqui para mim, e se Deus não falar nada? Irmão, ele não era nem crente, nem tem nada a ver com essa coisa, não conhece nada de Jesus, nada. Aí eu falei para ele assim, ó, se Deus não falar nada, eu não faço nada. Irmão, eu imagino que naquele dia ele foi para casa, dobrou o joelho e falou, Deus, vai ser muita sacanagem se o senhor não falar com ele. Eu falei, o que eu fiz, eu atravessei a rua, dobrei meus joelhos assim na calçada. Eu não dou muita bola para o que os outros vão pensar não, irmão. Se eu desse bola, eu já tinha morrido faz hora. Eu dobrei o joelho e falei, ô Jesus, aqui ó, é maneiro né? Tentei convencer, falei, ó que lindo, imagina nós aí, vai ser demais né? Eu gostei, eu espero, estou brincando, mas eu falei, Jesus, se for da tua vontade, eu preciso que o Senhor me confirme, porque é algo muito grande para mim. Eu não sei o que o Senhor tem amanhã, eu não sei o que o Senhor quer. Enquanto eu vejo a minha vida assim, o Senhor vê a minha vida assim. A minha história está na palma da tua mão. Eu conheço o meu hoje, muito pouco sobre o próximo minuto, mas o Senhor conhece sobre a minha eternidade. Jesus, eu preciso que o Senhor responda 24 horas. Fiz a oração, falei para o corretor, vamos esperar. Irmão, tentei caçar versículo para ver se Deus falava. Tentei ficar bem espiritual. Nem sonhar eu sonhei em 2 dias, irmão. Deus não falou nada. Quando deu 24 horas, o corretor me ligou. Deus falou? Tadinho, irmão, estava tão empolgado. Aí eu falei para ele, não, Deus não falou. Aí ele falou, então deixa eu te falar uma coisa, eu vou dar um desconto e vou parcelar. Porque na cabeça dele o segredo podia ser a proposta, mas o segredo é o propósito. O segredo é a resposta.
Deus não falou nada, é nada, mesmo que não faça sentido naquele momento. Sabe o que aconteceu no outro dia, meus irmãos? Sabe? Nada. Aconteceu nada. Não aconteceu nada, nem nos próximos dias, nada. Eu aluguei uma sala, olha só. E eu que estou pagando. E lá eu ganhei, né? Olha, e eu que estou pagando. Vai entender. Na verdade, eu não entendi ainda. Eu estou assim, meio boladão ainda com Deus. Mas essa é a graça. É que o que eu vivo hoje, há 10 anos atrás, eu jamais teria capacidade de imaginar. E o mesmo Deus que fez isso comigo, vai me fazer chegar daqui 10 anos e dizer: há 10 anos atrás, eu olhei para um prédio e pensei que aquilo era o melhor que Deus tinha para mim. E Deus tinha algo muito maior e melhor. Se eu não crer nisso, vou crer no quê? Entende? A gente precisa crer em Deus, e isso é fé. Eu peguei uma determinação de fé, ou uma explicação sobre fé esses dias que eu amei. Um escritor chamado Mark Batterson, ele fala que fé é subir numa árvore, pendurar-se no galho, cortar o galho e esperar a árvore cair. Ninguém... Sério? É para todo mundo chorando agora, casa dele. Eu também olhei igual vocês assim, falei: não entendi. Vamos lá. Fé é subir numa árvore, pendurar-se no galho, cortar o galho e esperar a árvore cair. Mas quem segura o galho não é a árvore? Fé é crer que o que nos segura não é a árvore, mas a mão do Senhor. Então, para quem tem fé, é mais fácil a árvore tombar do que o galho cair. Entendeu, meu lindo? Quem crer em Deus, quem crê em Deus, crê no impossível. Eu vou repetir: é mais fácil esperar a árvore cair do que a gente despencar. Aí você vai dizer: não faz sentido. Bem-vindo à fé. Fé é colocar o pé sem ter o chão. Isso é fé. Então eu preciso crer. O povo precisava crer em Deus, precisava aprender a depender de Deus. Deus tem um desejo com a gente desde sempre, que a gente aprenda a depender dEle. Deus sempre desejou, Deus sempre desejará. Isso é o que Deus quer, que a gente aprenda a depender dele para todas as decisões. Sim, sim, não, não. Senhor, o que o Senhor quer para a minha história? Qual é o centro da tua vontade? Senhor, qual é a nova estação que o Senhor tem para mim? E eu só vou saber se eu perguntar, e se eu perguntar eu vou conhecer, e se eu conhecer eu vou amar, e se eu amar eu vou dizer quão extraordinário é. Isso é viver o milagre do eterno, isso é viver a provisão, é isso que Deus quer. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, e eu imagino o coração de Deus, o que Ele sente quando a gente toma a decisão de dizer que Ele é o dono, Ele é o chefe, e a gente deixa Ele ser o chefe de verdade. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é deixar Ele ser. Porque a gente pergunta para Deus, sim ou não? Aí às vezes Deus diz, não. E sabe o que a gente diz? Não foi Deus que falou. Porque a vontade de Deus não está espelhada na nossa vontade. A vontade de Deus é soberana. Quantas coisas a gente pergunta para Deus, Deus disse não. A gente diz, nossa, Deus não fala comigo. O que mais o Senhor quer é que a gente entregue nas mãos dEle e confie. Meu filho João, tanto João quanto Noah, eles são apaixonados pela minha esposa, pela Paula. Eles amam ela assim de maneira absurda. Quer dormir com quem? Com a mamãe. E o pai? Pai, não tem espaço. Meu filho falou isso aí para mim esses dias. Pai, não tem espaço, pai. E esse aqui? Não, eu abro a perna. Eu fiquei ofendido naquele dia. Mas eu entendo que a primeira paixão do menino é a mãe. É a mulher da vida dele. Eu entendo. Só que esses dias aconteceu uma parada lá em casa. Esses dias ele caiu, levou um tombo. Entrou dentro de casa chorando, soluçando. Entrou dentro de casa, passou pela Paula, passou pela babá, passou pelo mano dele e se jogou no meu peito. Eu estava deitado numa poltrona assim, num puff no chão. Ele se jogou no meu peito e escondeu. Aí todo mundo veio perguntar, o que está acontecendo? Eu falei, ei.
Pô, isso nunca acontece, vocês vão tirar o meu momento? Aí, irmão, abracei ele assim. Eu me senti naquele dia, irmão, o homem mais importante da terra. Essa princesa, quando me abraçou, esse tipo de sentimento dentro do nosso coração, é a coisa mais gostosa do mundo. A gente se sente importante porque é um coração puro, não tem nenhum interesse. O que ela quer? É puro. Aí ela me abraçou, meu filho me abraçou, eu abracei ele assim, e ele fazia assim, ó. E eu estava assim, ó. Ai, que bom. E sabe o que é engraçado? Porque eu me senti importante, me senti amado, me senti, sabe, um esconderijo para o meu filho. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração: imagina o meu sentimento, imagina o meu coração, o que eu sinto quando meus filhos correm para o meu colo ao invés de correr para o lado errado, quando os meus filhos se escondem em mim, quando o socorro sou eu. Irmão, aí eu sou chorão, comecei a chorar mais do que o meu filho. Aí meu filho falou: está chorando por quê, papai? Eu falei: mas só para você entender, era sempre isso que Deus queria com o povo. E a história do povo de Israel, do povo hebreu, ela é triste, porque o final dela não é feliz. A história desse povo não é feliz. Era 15 dias de viagem. Eu vou antecipar a história, vou dar um spoiler. Eles nunca conheceram a terra prometida. Viveram a vida inteira baseados em uma promessa e nunca viveram a promessa. Ficaram 40 anos rodando, andando em círculo no deserto. Deserto é lugar de moradia? Sim ou não? Deserto é lugar de passagem, mas tem gente que escolhe morar no deserto. Você conhece pessoas que todas as vezes que você conversa com elas, elas dizem que estão passando no deserto? Mas passa ano, ela está no deserto. Passa 2 anos, ela está no deserto. Passa 3 anos, ela está no deserto. Ou ela mora no deserto, ou ela está andando em círculo no deserto, tentando ir para algum lugar. Vida inteira. Ai, a minha vida dá tudo errado. Ai, meu Deus, a minha vida. Ai, comigo nada dá certo. E Deus tem Canaã. Deus tem a terra prometida. Mas como o coração reclama demais, como a ingratidão é a realidade, quando a precipitação é a realidade, a gente nunca vai chegar. Quando o passado é mais forte do que o futuro, a gente não consegue chegar. E sabe o que é o doido da vida, meu lindo e minha linda? É porque o tempo passa muito rápido. Eu olho aqui no meio das pessoas e eu consigo ver de maneira assim superficial quem tem mais idade do que eu e quem tem menos idade do que eu. Se eu perguntar para quem tem mais idade do que eu e perguntar sobre a sua idade de 30 anos, talvez alguém vai dizer: parece que foi ontem. E na verdade foi ontem, mas o tempo passou. E esse tempo não passou para vocês, vai passar para mim também. Hoje eu tenho 31, amanhã eu vou ter 41, depois eu vou ter 50, 60, eu não sei até quando vou. Mas entenda que o tempo é a única conta que a gente nunca consegue pagar. O que passa, passa, nunca mais volta. Então se eu perco o tempo, esse tempo nunca mais volta, lindo. Então a doideira da vida, sabe qual é? É quando a gente deixa passar o tempo demais, a gente olha para trás, não consegue refazer os passos e a nossa vida não andou para frente. Eu hoje olho para trás, eu tenho coisas para se arrepender, mas eu tenho bastante coisa para agradecer também. O que me faz arrepender, eu sei que eu não posso reproduzir novamente, porque eu quero chegar daqui a alguns anos, a mensagem não ter mudado, mas eu melhorado, mais crente, mais cheio do Espírito Santo, um marido melhor, um pai melhor. Eu estou ansioso por essa nova estação de Deus sobre mim. Eu falo todo dia, eu falo para todo mundo, eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Alguma coisa Deus vai fazer, tem algo novo de Deus vindo sobre nós. Sabe, eu quero isso com toda a minha vida. E se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir mão. Se tiver que tomar alguma decisão que não faça muito sentido, eu quero tomar essa decisão. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, sei que é maravilhoso. E esse é o Senhor, é isso que eu quero para a minha vida, lindo. Aí você vai dizer: eu não quero isso. O problema é seu, o tempo vai passar para mim e para você.
Esse povo nunca entrou na terra prometida. Deus irou-se com o povo e disse: vocês não vão entrar mais, só vai entrar os filhos dos teus filhos. Perdão, os teus filhos. Quando o último dessa geração morrer, os filhos de vocês entrarão na terra prometida. Nem Moisés entrou. O libertador não entrou na terra prometida. Eu passei muito do tempo já, gente? Quanto tempo eu estou falando já, gente? Não, dá tempo, tem 40 minutos ainda, estou brincando. Não vai acabar, o pastor vai bater em nós. Ó, onde que eu estava mesmo? Eu estava aqui, né? Eles nunca entraram, né? É isso que eu estava falando, né? Eles nunca entraram. Josué e Caleb entraram. Os filhos daquela geração rebelde entraram. Sabe qual que é o triste da história? É porque eles eram exatamente igual aos pais. Eles estão na terra prometida, mas eles são a cópia dos pais deles. E aí Deus tem que pegar Josué e falar: Josué, pelo amor de mim mesmo, fala com o povo. Aí Josué reúne o povo. Deus toma a boca de Josué, e Josué começa a clamar contra o povo. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Lembra da nuvem de fumaça? Fui eu. Lembra do mar que se abriu? Fui eu. Deus está trazendo à memória do povo tudo aquilo que Ele havia feito na construção daquela história, para que o povo entendesse que aquele lugar foi Deus que deu para eles. Uma terra que eles não batalharam, um solo que eles não plantaram e estavam colhendo, foi Deus que havia dado para eles. Deus queria lembrá-los, e Deus foi lembrando de tudo aquilo que fez pelos pais daquela geração. E quando Deus para de falar pela boca de Josué, Josué fala. Só que quando Josué fala, Josué é almático, ele está chateado, e ele diz exatamente isso: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Fique de pé, por gentileza mesmo, por favor. Isso. Eu não sei você, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou repetir. Eu de verdade não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Compreendo no final de tudo que a Nova Estação está a 1h40 de nós, que a Nova Estação está pertinho, está perto. Numa decisão: eu não pertenço ao meu passado, eu sei que Deus tem algo poderoso para mim. O passado não é o dono da minha história. Deus, eu vou parar de reclamar, Tu és o dono de tudo. Deus, eu confio e Te entrego tudo. Decisões simples que fazem tanta diferença, lindo. Eu poderia sentar aqui e a gente conversar e eu contar só a história top para vocês de tudo aquilo que a gente já viveu, de coisas tão absurdas que Deus fez e que nós fomos, trabalhados na nossa fé porque Deus respondeu. Então, na verdade, não posso decidir por vocês. Eu posso pregar, mas quem decide é vocês. Você crer não é o suficiente, desculpa, não é? Não é o que você crê somente, é o que você faz a partir daquilo que você crê. Não é ouvir, é praticar. E antes de tomar uma decisão como essa, e que você vai tomar hoje, talvez tenha uma outra decisão que você precisa tomar. E aqui eu entro, porque essa é a minha missão. Eu sou um evangelista. Muito prazer, tudo bem? Na verdade eu nasci para isso, essa é a minha vida. E eu quero fazer 2 perguntas aqui e orar por vocês. E aí eu volto para casa 4h30 da manhã, morto de feliz, vendo meus filhos, sabendo que eu fiz até o final aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer. Mas isso é possível quando eu terminar isso aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus de verdade, que nunca fez a oração de confissão de fé: Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único, legítimo, suficiente Salvador. Como assim, David? No que isso implica?
implica que uma decisão muda tudo. A Bíblia diz: eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Deus tem batido a porta do teu coração há tanto tempo, mas você não abre. Você olha alguma mensagem, vê alguma coisinha em outra, quando o calinho aperta, você diz: oh, eu preciso de uma palavra. Aí você fala: oh, eu fiquei com o meu coração quentinho. E se eu te falar que isso é 1% daquilo que Deus tem? E se eu te falar que isso é uma pequena experiência perto de toda uma história? E tudo é uma decisão. Ah, mas eu acredito, David, eu acredito. Vou falar de novo: acreditar não é suficiente. Tem gente que acredita em tudo. Acredita na luz, nas estrelas, no passarinho que voa, no anjinho, nas constelações, nos coisas. Eu acho bonitinho, mas Jesus é suficiente. Eu vou falar de novo: Jesus é suficiente. É verdade. Tem gente que chega para mim, às vezes eu acho engraçado, mas acontece, eu acho bonitinho. As pessoas falam assim: oi pastor, tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu signo? Ai, que linda. Eu falo: Áries, né? Aí a pessoa fala: ah, então o senhor é isso, aquilo, outro. Você pode crer no que os astros dizem, mas eu prefiro crer no que aquele que criou os astros está falando sobre mim. Quem é maior, a criatura ou o Criador? O Criador é maior. Jesus é suficiente. Você pode crer no que você quiser, mas se você crer em Jesus, não precisa crer em mais nada. Eu vou falar uma coisinha aqui legal. É que tem muita gente que já ouviu a minha perguntinha assim outras vezes na vida, mas sempre deixa para outro dia, ou sempre fala assim: eu não estou disposto a mudar. Oh, museu lindo, vive de passado. Mas você acha que aceitar Jesus tem que mudar muito para aceitar Jesus ou não? Vou perguntar de novo: você acha que tem que mudar muito para aceitar Jesus? Não. Para aceitar Jesus não tem que mudar nada. Agora aceita Jesus para você ver o tanto de mudança que vai acontecer. Porque a mudança que Jesus provoca não é igual à religião. A religião mexe no homem de fora para dentro. Jesus transforma o homem de dentro para fora. Então, para aceitá-lo não precisa mudar, mas para mudar você precisa aceitá-lo. Jesus, tu és o dono do meu coração, tu és o meu Salvador, amém? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é para você, fujão, que já viveu tudo isso e escolheu virar as costas e ir embora. Está na hora de você voltar para a presença de Jesus. Está na hora de você devolver o controle para Ele. Está na hora de você voltar para casa. Você sabe, você já foi do time. Lembra do filho pródigo? Sabe o que é engraçado? Se alguém tivesse dado uma cesta básica para o filho pródigo, ele não tinha voltado para casa. Mas aí que está o segredo. O filho pródigo nunca precisou de comida, ele só precisava de uma coisa: do pai. Nós só precisamos de uma coisa: do pai. Eu tenho umas fases da minha história que são muito maneiras, irmão. Eu tenho fase da minha história que eu andava com um carrinho velhinho, morava numa kitnet, assim, eu gosto de contar essas paradas da vida, eu acho muito maneiro. Aí as pessoas falam assim para mim: então hoje você é muito mais feliz. Não muda nada. Quando eu estava na kitnet, eu era tão feliz como agora onde eu moro. Quando eu andava com o carrinho velhinho, era tão feliz como agora, porque o segredo nunca foi o carro, o segredo nunca foi a casa, o segredo nunca foi o recurso, o segredo sempre foi o pai. Eliezer, eu confesso para você que os momentos que eu tive com Deus no lugar onde eu morava, lá atrás, pagava 320 de aluguel, e o dia que fala que ele falou que ia aumentar R$30, eu quase morri do coração. Então entenda, o segredo não é a casa nova, o segredo não é o que... Não, o segredo é o pai. 2 perguntas, 1 resposta. E o meu trabalho é perguntar, do Espírito Santo é convencer. E é Ele que te convence. Você está se sentindo ameaçado aqui? Sabe que a gente ameaça? Vou fazer uma conta. É por livre e espontânea decisão. É você que tem que tomar a decisão. Quer deixar para amanhã?
Pode deixar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer fazer hoje? Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém? Entendeu bem a pergunta, bebê? Sim? Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o momento mais legal do culto para mim. Eu quase morro de alegria. Então pega leve com o meu coração, tá? Eu vou contar até 3. Onde tiver alguém para tomar essa decisão, você vai levantar a mão e você vai orar junto comigo. Tá bom? Se alguém quer tomar a decisão de reconhecer Cristo como seu Salvador hoje pela primeira vez, ou voltar para a casa do Pai hoje, aonde você estiver, você vai levantar a mão. 1, 2, 3. Aonde tiver você, levante a mão bem alto agora, por favor. Meu amado, foi isso que me salvou primeiro. Levanta a mão bem alto, você que está tomando essa decisão. Oh, aleluia. A palavra que eu creio, a Bíblia que eu leio, diz que tem uma festa no céu acontecendo agora. Uau, que lindo será ver isso um dia. Mas enquanto não vemos, celebramos aqui. Você que toma essa decisão com sua boca, com seus lábios, declare, diga comigo: Senhor Jesus. Pode falar em alto e bom tom: Senhor Jesus, eu confesso que sou frágil, pecador. Eu confesso que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu declaro que nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no ar. Porque Ele vive, temor, mas eu bem, eu sei e que a minha vida está. Jesus, obrigado por hoje, Senhor. Obrigado porque vidas serão transformadas para sempre a partir dessa decisão. Jesus, eu declaro uma nova estação sobre a vida dos teus filhos, um novo tempo, uma nova história, em teu nome, Jesus. Em teu nome. Faz a maior festa que você puder, porque tem vidas que voltaram para Jesus hoje.